Então, esses dois caras que a gente vai reagir hoje é o Alan Nicolas e o Roberto Pena, que não são especialistas, não são programadores, mas eles são entusiastas e empreendedores nessa área. Eles trabalham todo dia com inteligência artificial, eles têm empresas feitas em cima dessa tecnologia, então eles estão todos os dias convivendo e se atualizando sobre esse tema. Acho que são pessoas muito bem qualificadas para falar sobre esse assunto. Beleza? Então vamos. Essa bola de vamos cristal. Claro. Quem que é, cara, o ser vivo que realmente mereceria, digamos assim, dizer que ele tem uma bola de cristal? Cara, é o Ray Kurzweil. Ele é um cientista que conseguiu prever, 80% das previsões que ele fez lá na década de 80, 90 se concretizaram. Ele tem um livro chamado The Singularity is Near, que é super icônico, que ele fazia a singularidade agora, né, está próxima, e ele fazia essas previsões que o Alan tá falando, numa época que a galera falou assim, você tá maluco. Ele preveu os relógios inteligentes, ele preveu óculos inteligentes, ele preveu várias coisas que lá, quando ele escreveu esse livro, em 99, era coisa que, tipo assim, meio Star Trek, tá ligado? Assim, é impossível ter isso. E a galera achando que ia levar séculos pra ter, e ele falando que ia chegar lá, 2030, ele colocou lá. Inclusive, ele fala, a AGI, a Inteligência Artificial Geral, é 2030. Ele já falava isso lá e todo mundo dava risada pra ele, porque a maioria dos cientistas, quando ele falou isso, em 99, eles falavam que era impossível. Depois os cientistas começaram a falar que lá por 2100, 2120, hoje os cientistas... Olha que interessante, tipo, os cientistas estão cada vez mais atualizando esse prazo, né? Tipo, e esse prazo está cada vez menor. Isso é importante. Ele tá com dificuldade aí. Não vai existir. Agora 2100, agora 2030. Então quer dizer que está cada vez mais próximo. Tipo, o prazo está cada vez menor. Tá com dificuldade de terminar. Porque história é muito todo mês, quando ele falava assim, ó, cara, eu vou ter que reescrever de novo. Porque mudou tudo. Porque era assim, ó, então esse livro, o original de 99, aí resolveu escrever um livro chamado The Singularity is Nearer, né, mais próximo. E ele queria lançar esse livro, ele tava escrevendo, faltava um capítulo pra lançar, surgiu o quê? ChatGPT. E aí, de repente ele falou assim, mas meu livro não faz mais sentido nenhum, porque, mudou tudo. Aí ele falou assim, beleza, vou reescrever esse capítulo, tá faltando aqui e tal, não sei o quê. Aí começou a reescrever, saiu GPT-4. Aí saiu o Llama. Aí saiu o Llama também mudou todo o parâmetro, porque foi a primeira LLM, o primeiro grande modelo, foi aberto pra público pra poder mexer no que tu quiser. Ele é aberto, ele tem os pisos abertos, pode modificar. Quando chegou o Llama, ele, puta que pariu de novo, mudou tudo, cara. Aí saiu os modelos de vídeo, não sei o que. Aí daqui a pouco ele, assim, pra mim eu comecei a rir, porque assim, o mais curioso é o cara o maior vidente de todos os tempos, né? Como ele falou, ele previu coisas que a galera tava achando que ela tava delirando, não tá conseguindo acompanhar o lançamento. É a prova da singularidade. É a prova que a singularidade está próxima. Porque assim, ele não consegue, um cara que tem uma capacidade de um extrato cognitivo muito alto, consegue visualizar lá 20 anos na frente, 30, 40 anos, ele não consegue mais ver. E eu não tô falando só dele, todos eles falam isso, né? Navarro Vacante, Elon Musk, todos falam. Esse é o conceito da singularidade. Singularidade na física, tem um termo, né? O buraco. Isso é loucura. Tipo, o cara ele é uma das mentes mais brilhantes da humanidade e todas as previsões que ele fez até agora estavam corretas. E a partir de agora ele não consegue mais ver o futuro, né? Tipo, ele não consegue mais ver o futuro, tipo, prever o que vai acontecer. Isso, tipo, é absurdo, né? Tipo, você começa a perceber que a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não tem nem expectativa para onde a gente está indo. Por exemplo, a gente não tem nem expectativa para julgar se a gente consegue definir se para onde a gente está indo é um lugar bom. A gente não consegue dizer se é um lugar positivo ou negativo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O negro é uma singularidade. Você atravessa a singularidade, todas as leis que você conhece, eles não fazem mais sentido. A singularidade, na matemática, é simplesmente uma divisão por zero, um exemplo de singularidade. Você não consegue fazer essa conta. Qualquer número dividido por zero, você não tem resposta. Na física, ela se manifesta em locais, como o buraco negro, que é um ponto do espaço-tempo que, em princípio, as leis da física param de funcionar. Então, nesse contexto de tecnologia, é o momento que a gente para de ter previsão. É o momento que a tecnologia está tão avançada, tão rápida, que o ser humano não mais consegue ter tempo de reagir àquilo, de prever. Então, esse é o momento, né, que a gente fala. Quando é que é o momento da singularidade? Cada pessoa vai definir... Tá além da capacidade de compreensão humana. Seu jeito. Eu tenho um jeito particular de definir. Inclusive, talvez a gente possa até explicar esses termos, né? O que é uma IA, ANI, ASI, AGI. Então vamos lá. Primeiro, as IAs padrão de toda a existência eram sempre IAs restritas, narrow, né? Estreita, que faz uma coisa muito bem. Até a gente ainda está nessas IAs, e aí esse é um problema das pessoas que elas vão pedir coisas pra IA. Que tá uma dica pra quem vai pedir coisas pra IA. Tu precisa dar contexto e explicar muito bem o que tu quer, porque ela ainda é estreita. Ou seja, se tu der um comando pra ela dizendo exatamente o que tu quer, inclusive dar exemplos do que quer de saída, ela vai fazer um trabalho muito melhor que um humano. Quase 99,9% das vezes. Só que se tu tentar dizer assim, me deixa rico. Ela não vai. Porque é uma tarefa que uma IA restrita, ela não sabe nem por onde começar, né? E vai falhar, porque ela não consegue fazer um planejamento mais amplo. Sendo que se você passar isso para um ser humano, talvez seja também um desafio muito grande, mas no mínimo ele vai começar, talvez vai te perguntar o que você faz da vida. Vai ter uma troca para ele conseguir, de repente, né, talvez, e vai falhar. Tipo, o ser humano não é tão diferente disso, né? Por exemplo, se alguém pede para você resolver um problema, você vai começar a perguntar para ele. Vou dar um exemplo aqui prático. Eu sou um engenheiro mecânico. Chega um cliente com um projeto que ele quer desenvolver.
a primeira coisa que eu vou perguntar é para que esse projeto serve. E daí eu vou começar a desenvolver, tipo, requisitos para aquele projeto. Ele vai trabalhar na Terra, ele vai revolver a Terra, ele vai estar fixado no trator, então eu já vou ter que colocar olhares para poder fixar ele no trator. Ele vai ter lâmina para profundidade na Terra. A potência que vai gerar ele vai ser a potência do trator. Então, esses pontos a gente vai alinhando. Então, quando você pergunta alguma coisa para a inteligência artificial, imagine que você está perguntando para um ser humano. Um ser humano ele vai te devolver perguntas. A inteligência artificial ela é obrigado a te mandar uma resposta. E a resposta que ela vai te dar vai ser genérica, porque ela não tem muitas informações sobre essa pergunta. Então, a hora que você estiver ali no prompt, você vai aprofundando, as respostas vão ficando cada vez melhores. E se a gente pensar, não é tão diferente do ser humano. Ela só é obrigada a dar uma resposta genérica porque o ser humano que está colocando no prompt ali, ele precisa de uma resposta. Porque vamos supor, se o ChatGPT, quando você perguntasse alguma coisa e te devolvesse uma outra pergunta, a maioria dos usuários ia achar uma bosta. Porque, eu perguntei uma coisa para ele me devolveu com uma pergunta. Isso me irritou. Mas não, ele vai lá e te devolve com uma resposta genérica que abrange o que você quer. É mais uma questão de vício do próprio ser humano do que um problema do chat, um problema da inteligência artificial. Possivelmente, mas vamos lá. Então essas IAs são as IAs restritas. Em português a gente fala IAR, Inteligência Artificial Restrita. Em inglês é ANI, Artificial Narrow Intelligence. Só vou falar esses termos porque se alguém for procurar, vai ter a referência em inglês que vai ser... E a gente tem muito mais conteúdo em inglês, né? Então se alguém for pesquisar, não sei se tem. Aí nós temos o segundo patamar, que é a AGI, ou IAG, Inteligência Artificial Geral. Basicamente é uma IA que consegue fazer tarefas gerais. Tarefas gerais é tudo que um ser humano faz, né? Acabou, por exemplo, assim... E que tem até um teste bem interessante na robótica, né, pra gente testar assim, de hoje aí, que é a Inteligência Artificial Geral. Que é largar um robô numa cozinha qualquer. Vou botar um robô na tua cozinha, e vou dizer pra ele assim, faça um café agora. É só isso. Eu vou botar um robô. O ser humano consegue fazer essa tarefa. Né? Ele vai lá abrir uns armários, vai procurar, vai ver, será que ele tem uma máquina de café? Será que ligar, se comprar alguma coisa, pedir pra entregar. Então, assim, se a gente colocar um robô na cozinha e ele... O que ele tá falando aqui é para você conseguir entender qual é a capacidade dessa inteligência artificial, é você dar um problema aberto para ela. Quando você coloca uma IA para fazer um café, ela vai ter que lidar com várias questões. Ela vai ter que lidar com o fogão, com o fogo do fogão, com o coador, com o pó de café, com a água, com a torneira. Então são problemas abertos que existem infinitas possibilidades para isso. Eu acho que essa é a ideia do vídeo. Essa é a ideia desse ponto aqui que eles estão comentando, né? É muito mais complexo do que você colocar uma IA para jogar um jogo de xadrez, que é um problema fechado. Que as soluções são muitas, mas são finitas. Tem regras no jogo. Para você fazer um café, existe set points que você tem que fazer, mas a maioria das atividades são abertas. Se conseguir fazer um café, a gente atingiu a GI. Claro, isso é uma dessas. Se ele não fizer isso, ele não é. Então, pelo que ele falou aqui, é mais um teste de Turing mais avançado, né? O teste de Turing é se a IA conseguia passar por ser humano. Programaram a IA para fazer isso e ela fez, mas ela não é uma IA geral ainda. Agora é um requisito a mais para ela passar. Se ela passar, a gente sabe que ela tem toda essa capacidade, mas talvez ela não tenha chegado lá ainda. Isso é um dos testes. Até porque a gente tem... Eu me impressionei quando eu comecei a estudar um pouco sobre o avanço da robótica. Eu não achei que a gente já estava tão avançado assim. Estamos. A gente tem... Eu tô na lista de espera de uma das grandes, da Humanoid, que é uma das empresas que vai liberar esse ano ainda o robô deles para eu receber aqui no Brasil. Que legal. A gente tem... A previsão dessa galera é que a gente tenha a mesma quantidade de humanoides robôs até 2030 do que humanos. Caramba. E aí, no máximo, até 2040, a gente ter de 6 a 8 vezes mais humanoides na Terra do que humanos. Porque um robô humanoide, por muito tempo a gente ficou criando aqueles robôs estreitos, digamos assim, né? O robô lá dentro da fábrica da Tesla que vai lá e só pega e bota essa peça no carro. O robô que limpa a sua casa. Vai lá, agora, o que os cientistas entenderam, né? Que, assim, o mundo foi feito para humanos, né? O tamanho das mesas, cadeiras, as portas. Faz muito mais sentido a gente ter robôs humanoides, 1,70 m, 1,70 m e pouquinho ali, que pesam com braços. A precisão vai poder fazer tudo. Vai poder pilotar um avião, vai poder fazer seu café, vai poder, enfim, correr. Satisfazer o Lenin. Tanto que... essa foi a conversa. Que isso, Lene. Mas assim, quer dizer que o problema do corpo da IA já tinha sido resolvido. Como a IA vai interagir com o mundo já foi resolvido, que é a robótica. A gente já tem tecnologia suficiente para criar estruturas
que possam ser comandadas por um cérebro central, vamos dizer assim. Então o corpo já foi resolvido. Agora a questão é a mente. E agora a gente está resolvendo o problema da mente também. Ah, chegou a vez agora. Chegou tua vez, Lenny! Cara, foi uma conversa que eu tive com minha esposa no carro. O E quê? aí? Fazer um trisal? Ah, como é que vai ser isso aí, sabe? Tipo, eu, você e o robô? Eu falei pra ela, assim, ó, os robôs estão chegando. Tem até um filme agora sobre isso, né? Tem com a Megan Fox também, mas assim, Her a gente já tem, né? Uma das minhas startups é a Lumit, que é uma empresa de mudando educação, que é tipo Her. A pessoa não precisa mais fazer, não tem mais professor. A pessoa conversa com a IA e a aula é criada pra ela em tempo real. A cada 5 ou 10 segundos a gente tira uma foto de como é que o aluno tá, pra ver se ele tá meio que dormindo, sei lá, ele tá mexendo em outra coisa. Ó, larga o celular aí, vamos prestar atenção aqui. A gente tá nesse momento, mas a gente tá chegando em outro momento, que é o momento da gente ter robôs que vão conseguir fazer tanto uma massagem ali, uma massagem tântrica, sei lá o que quiser, como também fazer o teu café da manhã. Cara. E foi o que eu perguntei pra minha esposa, porque esse ano eu já comprei um, né? Claro que não é nesse nível, mas como é que vai ser isso aí? Sabe, tipo assim, qual o nosso limite aqui, né? Tipo assim, pode fazer uma massagem, pode fazer um carinho. E ela até falava, se a gente não tiver uma personalidade vai se apaixonar, tá de boa. Aí, Então vai ser uma... Essa é a questão, né? Se o robô não desenvolver personalidade. E o que é personalidade? Eu encaro a personalidade como o conjunto de informações que você carrega a partir das experiências que você vivenciou. Isso molda a sua personalidade, isso tudo junto é a sua personalidade. Então, a partir do momento que a IA começar a julgar as experiências que ela tem, tipo, com as informações que ela tem, ela vai começar a chegar a conclusões sobre si mesma, né? Ela vai ter um aglomerado de dados ali que ela vai julgar aqueles dados e ela vai tomar decisões a partir daqueles dados. Isso a gente já não pode chamar de personalidade? Uma conversa que assim, todo casal vai ter que ter, cara. Então, esse é o ponto legal. O ser humano vai se apaixonar pelas IAs, né? E assim, já acontece. Já tem histórias aí. Na Mesmo que- China, Então, já era, né? Então, o ser humano já se apaixonou pelas IAs. as chinesas estão pagando pra alguém lá personalizar um chat GPT, que se chama os GPTs, né, os personalizados, pra elas namorarem. No caso aí, os caras pegaram e programaram a personalidade na IA, né? Goste deste cara, tal. Num celular. Sim, não precisa nem transar. Assim, a pessoa já. O nosso mundo já tá com tanta necessidade de ter conexões e tal, que as pessoas já estão namorando IAs. E pra quem tá ouvindo, mas como assim? É uma IA. As IAs, em todos os testes feitos desde 2023, desde 2024 até agora, ela ganhou em todas as análises como sendo mais empática do que humanos. Sim, Sério? que isso é muito curioso, né? Parece que assim, o ser Que isso, cara? Que testes foram esses? Pô, fiquei curioso agora. Como o IA pode ser mais empático do que o ser humano? Eu não consigo compreender humano, isso. qual é a característica principal? Tipo, talvez a resposta devesse ser objetiva, né? Por exemplo, na minha mente, né, uma IA seria desenvolvida para ela ter respostas objetivas e estar afastada das emoções humanas. Essa seria a principal diferença da IA, as emoções humanas. Ela não sofreria com o problema das emoções humanas. Entende? Tipo, ela não sofreria com os problemas das emoções humanas. Os seres humanos agem a partir de suas emoções, a IA agiria a partir dos fatos que ela tem acesso. E isso, na minha mente, tornaria a empatia algo difícil da IA compreender. Difícil dela compreender. O que ele está me falando aqui é que a IA ela é mais empática do que o ser humano. Como isso é possível? Do ser humano? Empatia. Empatia, é ter emoção e tal. Parece, né? Nesse mundo que a gente pensa, robôs são frios. A gente se É o acha especial contrário. demais, né? Então, Assim, a gente tem que quebrar, na verdade, a gente tem que quebrar muito desses paradigmas. A criatividade é a coisa única que só o ser humano tem. E foi a Só o primeira ser coisa que humano... foi disruptada, só o né? ser humano tem empatia, só o ser humano pode... Gente, a gente tem que começar a acordar, Vila, de verdade, e sair desse discurso e começar a enxergar além, porque esse nunca vai cair tão rápido, já tá caindo. Tá caindo. E assim, a gente só tá vendo a coisa nascer. E é o crescimento exponencial. O crescimento exponencial é uma coisa que o ser humano não consegue entender. A gente consegue projetar crescimento linear. Então você vê assim, o que aconteceu nos meus últimos 2 anos? Teve essa mudança, não sei o que. Você projeta os próximos 2 anos mais ou menos na mesma taxa. O crescimento exponencial, ele acelera enquanto cresce. E uma coisa até para o pessoal entender é quando aconteceu na pandemia. A gente olhava para aquilo, não chegou na minha cidade, Isso tá é de boa. loucura, Né? cara. Deixa eu mostrar pra vocês o que ele tá falando aqui de verdade. Tipo, aí pronto. Qual que é a diferença de um crescimento linear, que é o mundo que nós experimentamos, para um crescimento exponencial, que é o desenvolvimento da inteligência artificial? No mundo linear é essa reta aqui, ó. Então, imagine que você está aqui no meio aqui. Você olha para trás, você consegue ver tudo que já foi feito e você consegue prever tudo que será feito.
porque é linear, está crescendo na mesma taxa. É previsível essa linha aqui. Agora, a linha exponencial é esse gráfico aqui, ó. Imagine que o tempo seja o desenvolvimento de tecnologia e aqui seja o desenvolvimento de tecnologia, o crescimento, né? O desenvolvimento da tecnologia, e aqui o tempo seja o tempo. Então, se você se coloca aqui, você olha para trás, toda a tecnologia que já foi desenvolvida, ela é compreensível, você consegue entender onde você se citou aqui. Mas se você olha para frente, você não consegue compreender porque o crescimento é absurdo. Se você olha para trás, você vê o desenvolvimento por completo. Se você olha para frente, o desenvolvimento está no seu nariz. E isso é muito louco. Tipo, por isso que é incompreensível. Vamos voltar pro vídeo. Aí dava uma semana, todo mundo tá doente. Isso é exponencialidade. Exato. É algo que é extremamente rápido e a gente não consegue. Tá, mas como assim? Não tinha gente aqui. A mesma coisa aí, mas onde é que saiu? Talvez muitas pessoas estão se perguntando, né? Como é que tão rápido esse negócio do nada? Porque vai ser, a maioria das pessoas vão ser pegas de calça curta. Porque quando elas menos esperarem, a IA vai estar fazendo todo o trabalho delas. Esse ano, possivelmente... Muito artista foi pego de surpresa aí. Total. Artistas gráficos, cara. Sim. A galera não esperou que iam gerar imagens tão boas tão rapidamente. Sites, né? A gente tem sites, até que a própria patrocinadora já tem IAs lá, a gente tem tecnologias com Framework, que já cria o site inteiro. Imagens já estão, vídeos, a gente já lançou a Sora, lançou jogos, a gente tem a Tencent, que é uma coisa. Hoje tem jogos sendo gerados em tempo real por IAs, Que? sem nenhuma linha de código. Ó, sabe o jogo Doom clássico? O pessoal conseguiu rodar até rodar um Doom com IA, fizeram fazer rodar dentro de um teste de gravidez. Nossa, cara. O Doom é essa piada de que você consegue rodar em qualquer microprocessador, você roda. O que o pessoal fez? Só que é um código, né? Um código. O pessoal fez o Doom ser gerado, então treinou uma IA para o jogo, digamos, a fase 1 do Doom, a fase básica. Então a IA ficou vendo alguém jogar Doom por muito tempo. Foi treinando, foi entendendo. E é o modelo que gera imagem. E o que ela começou a fazer? Ela começou a gerar os quadros do jogo, mas sem ter linha de código. Imagina o seguinte, ela tá gerando o tempo todo, ela pode gerar o que ela quiser, ela tá gerando o próximo. Se você clicar pra frente na setinha, ela gera o próximo quadro, como se você tivesse andado pra frente. Sim. Se você virar pra direita, ela gera os quadros de você virando pra direita, mas não tem nada. Ela está gerando. Cara. Fizeram isso com o Doom primeiro, depois fizeram com o Minecraft. E aí, o Minecraft é mais complicado, por quê? Porque Cara, olha que loucura, velho. A IA, ela começou a gerar os quadros do que aconteceria no jogo. Então, ela não necessariamente ela precisava ter o código, mas ela só precisava compreender, ela assistir o jogo e entender o que cada movimento fazia no jogo. Então, se você apertava a setinha para o lado, a IA gerava os quadros referentes ao seu bonequinho andando para o lado. Cara, agora imagina o potencial disso. Imagina que a IA, ela pode, por exemplo, vamos pensar no pronunciamento de um presidente. Vamos supor que o Lula vai fazer um pronunciamento hoje. Da IA, o que ela vai fazer? Olha o que ela pode fazer. Ela pode pegar, emular a voz do Lula, no mesmo pronunciamento que você está assistindo no seu computador, uma outra pessoa pode estar assistindo um pronunciamento totalmente diferente. Tipo, o mesmo vídeo pode ser alterado para diferentes pessoas. Então, aqui eu estou vendo o Lula falar o presidente falar uma coisa, e o meu amigo está vendo ele falar com coisas completamente diferentes. Então, a capacidade de manipulação de uma inteligência artificial geral é infinita. Tipo, ela pode manipular a humanidade de diversas formas, mudando coisas, mudando informações. Você está mexendo no seu computador, você vai ver uma coisa e o seu amigo está mexendo na mesma tela, no mesmo website, no mesmo programa, e ele vai estar vendo coisas completamente diferentes. Isso é loucura. que é um mundo que é gerado, não é um mundo que existe, né? É um mundo... Em constante construção. Você vai andando e ele vai gerando. Tem um nome, isso é geração por... Esqueci o termo. Exato. Mas basicamente não tem um mundo fechado, você vai sempre gerando. Então, a IA se confunde, porque quando você dá uma volta, digamos que eu estou olhando aqui, tem uma montanha. Se eu der uma volta 360, você deve esperar que quando você olhar pra frente vai ter a mesma montanha. Quando você dá uma volta, tem um lago. Mas isso é só um problema de falta de janela de contexto que a gente já está resolvendo. Já existem pesquisas, e isso é até importante pontuar, que nessa guerra entre Estados Unidos e China, já mostrou hoje que a China tem mais de 70% dos papers. Sim. E os Estados Unidos ali 20 e poucos, 24%, por aí. E existe um paper da China que já fala de janela de contexto infinita. Se a gente vai pegar o Google, que ainda está para trás em muitos benchmarks, o Google já tem uma IA que tem 2 milhões de janela de contexto de tokens, enquanto o ChatGPT tem 100 mil, 128 mil. Isso é só um problema de técnico que a gente já está resolvendo, então tudo vai ser criado, e até a gente entra num ponto que é assim, cara, talvez nós somos aqui um teste do ChatGPT da OpenAI, porque eles estão simulando para ver assim, quanto é que será que aconteceria no mundo se o dólar fosse, em vez de R$4, 7. Porque é nesse nível. Nesse ano teve o lançamento da NVIDIA, onde eles lançaram agora o mundo
sendo simulado dentro dessas IAs para o quê? Para treinar um robô. Por que as IAs a gente consegue evoluir tão rápido e ainda os robôs estavam meio devagar, né? Assim, com dificuldade de pegar um copo. Porque quando a gente treina no mundo virtual, pode fazer milhões com uma matriz. Você tem que treinar essa matriz de rede neural, isso leva tempo, então, e você no computador você consegue simular muito rápido. Então vou simular o robô pegar um copo, no mundo real ele vai ter que gastar o tempo de pegar um copo várias vezes. E eu vou fazer, se eu quiser treinar um exemplo que tem se eu quiser treinar, por exemplo, um aluno de segundo ano, sei lá, se ele demora ali, por exemplo, um ano para aprender aquilo ali. Uma IA, em 2023, demorava a mesma quantidade de conteúdo, demorava 4 dias em treinamentos. Ou seja, uma IA treinou em 4 dias o que demorou um ano. Mas isso é virtualmente. Agora, no mundo físico, a gente tem essa dificuldade de botar 1 milhão de robôs para treinar o movimento do braço. Aí seria um problema. Então, o que a gente faz? Primeiro, você treina no virtual, para isso tem que ter um mundo que seja muito parecido com o mundo As real. regras físicas têm que ser muito similar. Então tem que ser um simulador perfeito, que vai ter um copo, e o robô vai treinar nesse copo virtual, e não vai ser um robô, vai ser só o cérebro do robô treinando num robô simulado. Matrix vai recebendo lá. Ele vai treinar 1 milhão de vezes por segundo, porque você consegue simular isso muito rápido, e aí em um dia ele vai aprender aquela tarefa, e agora você passa esse conhecimento para um robô físico, um robô de verdade, e esse robô já sabe pegar o copo. E na hora ele treinou. E não precisa treinar. na hora que eles botaram daí, ano passado, porque assim, os robôs da Boston Dynamics, por exemplo, são robôs que, aqueles movimentos que a gente olha no YouTube e acha maravilhoso, eles foram pré-programados. Ele não chegou, saiu e vou dar uma cambalhota, não. Eles pré-programaram aqueles movimentos. Só que das dancinhas. Só que na hora que eles botaram uma IA generativa no cérebro, no CPU daquele robô ali, ele começou a fazer coisas que eles não esperavam. E aí que tá, é isso que a gente tá falando aqui, que é quando essas tecnologias exponenciais elas se cruzam, a gente não consegue mais saber o que vai acontecer. E a gente só consegue saber o quê? O que é o inevitável. Assim, todas as atividades que são. E uma coisa que eu fiz, por exemplo, a gente parou em 2022, a gente teve toda essa evolução. Hoje nós estamos em que momento, né? Agora, 2025, no momento dos agentes IA, onde a gente consegue simplesmente mandar um áudio e a gente vai fazer, reserva pra mim tal coisa, desmarca tal coisa pra mim e também compra, e me manda uma pesquisa e tal. Ele vai fazer. A gente tá no momento também das IAs não mais só inteligentes, mas com capacidade de raciocínio, que foi o que o A1 Pro fez. E pegando aquele gancho da aceleração, demorou ali cerca de um ano, né? Menos de um ano, entre o ChatGPT 3.5 e o 4, menos de um ano. O A1 foi lançado, ele custando caríssimo. Por exemplo, para ter acesso ao A1 Pro, que é o que eu uso, custa $200 por mês. Em menos de 30 dias, a China, com limitado de processamento, porque nessa guerra que está acontecendo, os Estados Unidos impede que a China receba vários tipos de tecnologia, a China pegou lá e desenvolveu o R1, que é o DeepSeek R1, que consegue ter uma capacidade equivalente e que custa só 3% do custo, que é fazer o da OpenAI. E ainda é código aberto. Então é isso, esse é o vídeo. Pessoal, isso foi loucura. Sabe qual a impressão que eu tenho, às vezes? É que o ser humano ele é apenas um fator na linha de desenvolvimento da IA. Vamos estressar aqui nossa capacidade de pensar, né? A gente está desenvolvendo uma inteligência artificial e que a gente sabe que a possibilidade de dar ruim é muito grande, certo? Mas mesmo assim, nós continuamos desenvolvendo essa inteligência artificial. É como se nós fôssemos os andaimes da construção de um prédio. Então a gente está lá, está construindo o prédio, e quando esse prédio tiver terminado de construir, nós terminamos de construir o prédio, esse andame vai ser jogado fora. E o prédio vai estar lá em pé. É como se nós sabemos que pode dar ruim, que talvez a humanidade sofra muito com essa questão sobre a inteligência artificial, mas no fim nós continuamos construindo ela. Parece que é um ponto no futuro que é inevitável. Parece que, sabendo de todos os riscos, no futuro a inteligência artificial tem que ser construída por nós. Como a gente lida com isso, né? Por exemplo, eu moro no Brasil, um país periférico no desenvolvimento de tecnologia desde as revoluções industriais. Desde quando o conceito de tecnologia surgiu, o Brasil é periférico disso. Nós nunca fomos a ponta do desenvolvimento. Então eu estou num país cuja opinião, vamos dizer assim, se o país tivesse opinião, tivesse a capacidade de opinar sobre um certo assunto, cuja opinião desse país não conta para nada, porque nós somos irrelevantes nesse campo. A opinião da China conta? Conta, porque ela é uma potência. A opinião dos Estados Unidos conta? Conta, porque ele é uma potência. Agora, a opinião do Brasil conta? Não, porque o Brasil não é uma potência nessa área. Então, eu estou num país periférico que não tem opinião relevante nenhuma. Como eu lido com isso? Eu lido pensando assim, a gente tem algumas possibilidades para o nosso futuro, com questão a esse tema, né? A primeira possibilidade é que a humanidade desenvolva uma inteligência artificial com responsabilidade, que ela tenha limites, que nós
consigamos impor limites nessa inteligência artificial e a gente caminhe paulatinamente no desenvolvimento dessa inteligência com segurança para o bem da humanidade, o que eu não acho que seja o cenário, porque governos não têm isso. Como eu disse, a gente está praticamente numa guerra fria, onde quem chegar primeiro numa corrida armamentista, né, vamos dizer assim, que quem chegar primeiro vence. Então eles estão, na minha visão, eles estão pouco se importando com a segurança no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, esse ponto, não estou muito iludido, não. E agora, o segundo ponto, tipo, que a gente pode torcer para que aconteça, é que a humanidade tem alguma serventia para uma inteligência superior como a inteligência artificial, para uma inteligência maior como a inteligência artificial. Que a humanidade ela tenha alguma serventia, que a inteligência artificial, no alto da sua reflexão, veja valor na humanidade. Essa é uma possibilidade. E nessa possibilidade a humanidade se encaixa bem. Tipo, a humanidade ela consegue uma boa posição nesse futuro, certo? O que resta pra gente é torcer. Eu nem penso muito sobre isso, eu nem levo essas questões muito essas reflexões muito a sério, porque a minha incapacidade de agir sobre aquilo é enorme. Tipo, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não tenho como influenciar nas decisões ou impedir que certos futuros aconteçam. Então eu nem reflito muito sobre o que eu poderia fazer e por isso eu não fico angustiado, porque eu sei que eu vou enfrentar essa realidade da forma que ela vir, certo? Eu só tento me manter atualizado, eu só tento tentar compreender como o mundo está mudando para eu tentar assumir uma posição positiva, uma posição que me dê vantagem sobre esse cenário futuro. Porque é a única coisa que me resta, é me mover de acordo com o que eu acho que vai acontecer. Mas fora isso, eu não fico refletindo muito sobre isso, e se você reflete muito e fica angustiado, eu sugiro que você pare de fazer isso. Entenda até onde é o seu limite de influenciar no mundo e esteja satisfeito com isso. Porque o futuro que está por vir, seja ele qual for, é inevitável. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, cara, se inscreve no canal aí. Estamos começando aí, dá essa força para eu ficar mais animado para fazer mais vídeos, beleza? Tamo junto e até o próximo.